Glória a Deus, irmãos. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. 1 Coríntios, meus queridos. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 10, para a nossa meditação nesta noite. Todos encontraram? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo das nuvens e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Senhor Jesus, meu Deus e Pai, nós te louvamos, meu Deus, e engrandecemos o teu santo nome nesta noite. Fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor, nesta noite, Pai. Nos ajuda, Pai querido, a entender, Senhor, os teus mistérios. Nos ajuda a entender, Senhor, a tua gloriosa palavra. Eu creio, Senhor, na bênção e na vitória do teu povo, da tua igreja, Pai. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Poder assentar, meus queridos. Glorificando o Senhor com palmas de vitória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Paulo escreve aqui aos Coríntios, né, meus amados? Lembrando a igreja ali de Coríntios. Relembrando tudo desde o começo, do chamado, desde a escolha do povo de Deus para servir ao Senhor. Desde quando o Senhor tira aquele povo, chama Abraão, leva aquele povo cativo ali no Egito. E quando aquele povo sai, Paulo vai dizer, olha, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu não quero que vocês se esqueçam do que Deus fez por nós, do que Deus fez pelos nossos pais e continua fazendo por nós até nos dias de hoje. Vocês se lembram que os nossos pais estavam escravos? Eram escravizados ali dentro do Egito? Como se Paulo estivesse dizendo, vocês se lembram que eles foram batizados nas nuvens? Porque quando eles andavam pelo deserto, o Senhor andava do ladinho deles numa coluna de nuvem. Quando eles estavam ali, o Senhor fazia jorrar água da rocha, dava água para eles beberem. E simbolizando o quê? Simbolizando Cristo, simbolizando o nosso Senhor Jesus. E todos foram o quê? Batizados ali no mar. Todos viram e contemplaram com os seus olhos o mar se abrir e eles passaram em seco para o outro lado. Todos foram batizados no mar e na nuvem, que era a presença de Cristo simbolizando naquela ocasião. Porque quem é que abre o mar para um povo passar? Quem é que conduz um povo no meio de um deserto, aonde não tinha água, aonde não tinha provisão de vida, mas o Senhor vinha com a provisão de vida no meio do deserto. Quando aquele povo tinha fome e tinha sede, o Senhor mandava o pão, mandava a água, mandava o maná, mandava as cordonizes, e o povo era o quê? Sendo cuidado pelas mãos do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Ou seja, todo aquele povo que saiu ali do Egito, comeram do que, irmãos? Comeu do pão que Deus mandou do céu, o maná. Comeu das cordonizes que o Senhor enviara no deserto. E todos eram mesmos participantes daquilo, das provisões do Senhor para o seu povo. Beberam da água da rocha, todos foram o quê? Participante da comida e da bebida
espiritual, a qual Deus provia para aquele povo. Olha que coisa interessante. Então eles todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? Cristo. A pedra significava Cristo, a provisão sobre a vida, o cuidado da vida daquele povo, simbolizando Cristo. E hoje não é diferente no nosso meio, hoje não é diferente na minha vida, nem na tua vida, porque hoje nós temos bebido e comido desta pedra espiritual. Hoje nós temos nos alimentado desta pedra espiritual, a saber, Jesus Cristo. E todos nós fomos batizados e sepultados com Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas olha o versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram o quê? Prostrados no deserto. Por que Deus não se agradou da maioria deles, irmãos? Por que a maioria daquele povo não conseguiu agradar ao Senhor? Vai dizer aqui para nós. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para fogar. Aquele povo, irmão, que comeu, foi alimentado pelaquela comida espiritual, bebeu daquele alimento espiritual, vendo as maravilhas que havia acontecido dentro do Egito, as pragas a qual Deus enviara ali para libertar aquele povo, e eles contemplaram aquilo com seus olhos e viram com seus olhos abertos todas as maravilhas que Deus fazia para libertar e para os tirar do cativeiro. Eles saem ali agora do Egito, eles vão caminhar pelo deserto e de repente vem ali o exército de Faraó, mas a provisão de Deus estava diante deles, porque a provisão do céu, o cuidado, o zelo de Deus pelo seu povo, irmãos, é grandemente até hoje na minha vida e na tua vida. E o Senhor, Ele abre aquele mar, eles passam em seco, chegam do outro lado, mas aquele povo com o coração endurecido, uma dura cerviz na sua vida, sempre querendo voltar para o Egito, sempre abrindo a boca para murmurar e querendo voltar para o Egito, mas Deus sempre alertando, Deus sempre cuidando, Deus sempre dando a provisão. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. Quando Moisés sobe, irmãos, ao monte para buscar ali as leis e os mandamentos, o que o povo fez quando Moisés demorou a descer? O povo já estava ali agora imprensando Arão, dizendo: Arão, esse Moisés que subiu não volta mais, esse homem sumiu, não vem mais, nós precisamos de um Deus para adorar, nós precisamos de um Deus para servir, faz para nós um Deus aí, Arão. Encostaram Arão na parede, pedindo um Deus para servir. Olha que o povo, irmãos, olha que coisa terrível na vida do homem e de uma mulher, que só quer servir a Deus por vista, só quer servir a Deus tocando, só quer servir a Deus sentindo, só quer servir a Deus se ver. Aquele povo viu as maravilhas, comeram todos do alimento espiritual. Todos viram as maravilhas de Cristo sobre a sua vida, o que Deus fizera, a libertação, saíram do cativeiro. Todos contemplaram com seus olhos, mas diante da luta, diante da dificuldade, na primeira batalha, dizendo: olha, Arão, faz para nós um Deus para nós adorar. Porque Moisés não vem. Esse Moisés, olha, a palavra deles diz: este Moisés não volta mais. Este Moisés não veio mais. Faz para nós deuses que nós possamos adorar. Olha um coração corrompido. Olha um coração idólatra. Por isso que o Senhor está dizendo aqui, ó: e estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram.
Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para afogar. Olha o versículo 8. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram no dia 23.000. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque isso é para mim e para você hoje. Porque hoje nós comemos do alimento espiritual todos os dias, que é a palavra de Deus. Hoje, todos os dias, nossa alma está se engrandecendo, estamos sendo alimentados pela presença deste Jesus maravilhoso, a qual se revelou para mim, se revelou para você, nos demonstrando no ato de cruz a minha redenção, a tua redenção, e nós estamos sendo alimentados por este ato, por esta pedra espiritual que é Cristo. E o cuidado maior que nós temos que ter, irmãos, que nós não venhamos fazer como o povo, se desviar desta pedra, se desviar deste caminho, se desviar dessa porção que nós estamos recebendo todos os dias, mesmo que seja em conta-gotas, mas estamos recebendo do alto céus a provisão para minha alma, para a tua alma, que alegra o meu espírito, que alegra o teu espírito e que nos deixa alegre e regozijante, porque nós sabemos que nesta pedra espiritual, eu e você, nós temos salvação. Eu e você, nós temos vida com abundância, vida eterna. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Tentaram ao Senhor, irmãos. E quantos irmãos não tentam o Senhor até o dia de hoje? Quantos não ficam tentando a Cristo até o dia de hoje? Cuidado, irmãos, com o que nós estamos fazendo perante o Senhor, que não agrada ao Senhor, porque nós já somos conhecedores da palavra. Nós já recebemos esta virtude sobre a nossa vida. Nós já recebemos esta revelação sobre a minha vida e sobre a tua vida. E se nós não cuidarmos, se nós não prestarmos atenção do que nós estamos falando, do que nós estamos fazendo, aonde nós estamos pisando, o que nós estamos fazendo com a nossa vida perante o Senhor, nós estamos tentando a Cristo. E mais uma vez, podemos até estar crucificando a Cristo. Mais uma vez. Então, não tentemos a Cristo como algum deles tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figura e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Tudo isso, irmãos, está escrito para aviso meu e teu, porque a volta de Cristo está perto. A volta de Jesus está perto para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, e isso está escrito para mim e para você. Sabe por quê, meus queridos? No versículo 12 vai dizer, aquele, pois, que cuidar está em pé, olhe para que não caia. Aqueles que estão de pé, olhe e cuide para que não caia, porque a volta de Cristo está próximo, a volta de Cristo está bem pertinho, mais perto do que nós possamos imaginar. É só você olhar para a sociedade, é só você olhar para o mundo, a palavra do Senhor se cumprindo a cada dia. E o que nós temos observado, irmãos, que aqueles que estão de pé não estão mais cuidando nem vigiando. Muitos estão caindo, muitos estão prostrando-se, muitos estão tombando. Sabe? Mas por quê? Porque deixou de alimentar desta pedra espiritual. Deixou de se alimentar de Cristo. Deixou de buscar a sua presença. Deixou de ter alegria, o prazer de estar na presença do Senhor. De estar na casa do Senhor. E você vai vendo, irmãos, que muitos estão tombando na caminhada. Muitos estão se prostrando diante do deserto. Muitos estão murmurantes, dizendo, mas isso e aquilo, para que tudo isso, para que tudo aquilo? Irmãos, vão só ficando para trás. E o inimigo está se levantando. Satanás está se levantando, irmãos. Agora, irmãos, não pense em você que ele está lá querendo segurar quem está lá fora. Quem está lá está já na mão dele. Já está na mão dele.
Sabe o que é hoje o maior problema? A maior dificuldade hoje é porque agora ele está infiltrando-se dentro da igreja para cauterizar a mente daqueles que receberam a palavra, daqueles que foram enxertados por esta palavra. E muitos estão com a mente cauterizada, deixando o inimigo usar-se a mente e dizendo: mas eu não preciso mais disso. Para que tudo isso? Eu não preciso mais orar, eu não preciso mais meditar na palavra, eu não preciso mais participar de uma oração, eu não preciso mais participar de uma campanha. Para que tudo isso? Para quê? É o inimigo cauterizando a mente da igreja. Porque a igreja da primitiva, ela vivia de oração, ela vivia no jejum, ela vivia na palavra, ela vivia na comunhão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha, eu não quero que vocês ignoreis que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Paulo está dizendo: olha, eu não quero que vocês se confundam aqui. Eu não quero que vocês se desviem desse propósito, desse caminho. Os nossos pais, eles receberam a palavra. A palavra foi revelada para os nossos pais. Eles viram as maravilhas, eles viram os prodígios, eles viram o que Deus fez lá dentro do Egito, eles viram que a mão forte do Senhor sobre a vida deles, os tirando de uma vida de escravidão, de um jugo pesado, para levar uma terra que manava leite, manava mel, uma terra de descanso. Eles viram tudo isso, eles contemplaram tudo isso, eles viram o maná descer do céu, eles comeram da palavra, eles comeram do alimento espiritual. Quando eles estavam diante do deserto, não tinha água, Moisés tocou na rocha e a rocha saiu água e fez saciar a sede daquele povo. A rocha, irmãos, que sacia a minha sede, a tua sede, é Cristo. E aquilo tudo simbolizando a Cristo na minha vida e na tua vida. E hoje nós conhecemos a Cristo, tivemos esta revelação da palavra, então nós temos que cuidar para que eu e você não venhamos ficar prostrados diante do deserto, talvez que nós estejamos caminhando. Porque esta rocha que jorra esta água, a água que faz nos jorrar para a vida eterna, é Cristo Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, assim como os pais tiveram esse conhecimento, assim como os pais tiveram esse encontro, eu e você também já tivemos este encontro. Porque outrora, talvez nós andávamos no mundo da escuridão. Outrora, talvez eu e você andávamos lá no mundo das trevas. Mas a luz se revelou para mim, se revelou para você. E nós tivemos esse conhecimento que o caminho, a verdade e a vida é Cristo. Que a salvação, a porta ela é estreita, ela não é larga. Então nós temos hoje a revelação da palavra no meu e no teu coração. E nós temos esse conhecimento. E nós conhecemos a verdade. Ou seja, então nós estamos sendo o quê? Alimentados. E estamos também comendo deste mesmo alimento espiritual. Porque foi na cruz do Calvário que nós tivemos esse reconhecimento. Foi na cruz do Calvário que eu e você tivemos este reconhecimento de salvação e vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Só que o problema, irmãos, a pergunta fica aqui no versículo 5. Mas Deus não se agradou da maioria da parte deles, por isso foram prostrados no deserto. O problema é, será que nós estamos agradando ao Senhor? Será que nós estamos agradando a Deus? Ou seja, será que eu e você, todos os dias, nos nossos atos, nas nossas atitudes, será que nós estamos agradando a Cristo? Será que as nossas orações estão chegando diante do Senhor com um cheiro suave? Com cheiro de louvor, de sacrifício suave, perante a face do Senhor? Porque a maioria daquele povo, irmãos, eles não conseguiram agradar ao Senhor. Eles não conseguiram agradar a Deus. Desde o momento que eles saíram do Egito, desde o momento que eles saíram da escravidão, foram só desagradando o Senhor.
dia após dia, desagradando a Deus. Dia após dia, desagradando ao Senhor, com murmurações, com idolatria. Aí você vai ver na história do povo de Deus que aquela geração que saiu do Egito, aquela geração que saíra do Egito, dos pais, eles não entram em Jerusalém, em Canaã. Eles não entram. Eles foram tombando, foram morrendo no deserto, na caminhada. A palavra vai dizer que quem entra daqueles que saíram ali foi quem? Josué e Calebe. E os filhos, já é a terceira geração lá dentro. A segunda geração dentro de Canaã. Os filhos daqueles que saíram. Os pais foram tombando, foram morrendo. Por quê? Porque não agradaram a Deus. Você sabia, irmãos, que nós estamos numa caminhada, nós estamos num processo. Nós também estamos nesta caminhada. Nós também estamos neste processo. Nós estamos caminhando para Canaã, que representa para mim e para você o céu. Que representa para mim e para você morada eterna com Jesus. Nós estamos neste processo. Só que diante desse processo nós temos que tomar o cuidado e vigiar para que eu e você não venhamos fazer como fizeram os pais, desagradando a Deus. Como é que nós vamos entrar e passar e sermos aprovados neste processo, se nós não agradarmos aquele a quem nos alistou, aquele a quem nos chamou, aquele a quem nos separou? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Por isso se prostraram, morreram no deserto. Foram picados por serpentes, morreram muitos. Pela idolatria, muitos foram mortos. Irmãos, a gente brinca às vezes com a salvação. A gente brinca. Nós brincamos com a salvação. Porque nós falamos assim, mas a salvação é de graça. É a graça do Senhor que foi derramada. Realmente, é pela graça. Só que a graça hoje, se nós formos observar, a graça salvadora de Cristo é mais difícil do que a lei. É muito mais difícil do que a lei. Porque por ser de graça, a porta ela é estreita. E o preço que foi pago na cruz do Calvário, alto, para salvar a minha alma, para salvar a tua alma, se nós não observarmos, se os pais, se o povo escolhido de Deus pereceram no deserto, imagine nós. Imagine nós. Ou nós achamos que Deus mudou? Ou nós achamos que Deus, não, agora é um Deus, Ele é de amor, é de justiça, é de misericórdia, é esse Deus que nós servimos. Mas nós precisamos agradar a Ele, para sermos achados com o nosso nome escrito no livro da vida. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. Porque a idolatria, irmãos, aqui é o seguinte. A idolatria, é claro que o povo se prostrava à imagem de esculturas. Então nós temos na mente cauterizado aquilo no nosso coração, que a idolatria é algo que só vem de adorar a imagem de esculturas. Vai muito além disso. Vai muito além disso. Porque às vezes nós podemos adorar, estar idolatrando o nosso trabalho, estar idolatrando o patrão, estar idolatrando o pastor, estar idolatrando o irmão, estar idolatrando uma irmã. Nós podemos idolatrar até o mundo. Até o mundo. Nós podemos idolatrar. E isso é idolatria. Não quer dizer só se prostrar diante de uma estátua, diante de uma imagem de escultura. Não, não. Às vezes nós idolatramos até nós mesmos na frente do espelho. Um filho, uma filha, o marido, o esposo, a esposa. E tudo isso desagrada ao Senhor.
E não forniquemos, como ali alguns deles fornicaram e caíram no dia 23.000. O povo de Israel aqui, irmãos, se envolvendo, sabe com o quê? Com os deuses dos outros povos, se misturando. A fornicação aqui foi essa. Filhos casando com filhas de outros povos a qual Deus abominava. Olha a fornicação. Tudo isso desagradando ao Senhor. Tudo isso desagradando a Deus. Aí Paulo vai dizer, olha, ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso. Isso é exemplo para mim e para você, não caímos nos mesmos erros. Isso é exemplo para mim e para você, não caímos nas mesmas tentações. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, meus queridos, nós não podemos ficar presos a estas coisas desse mundo, da face desta terra. Por quê? Porque nós sabemos que é chegado o momento e a hora que vai ser no abrir e fechar de olhos que a igreja do Senhor vai ser arrebatada. Vai ser no abrir e fechar de olhos que a igreja de Cristo vai ser arrebatada de sobre a face da terra. Então não é tempo de nós ficarmos brincando, passeando e brincando nisso e brincando naquilo e se esquecendo das coisas de Deus. Se esquecendo do reino dos céus. Porque os fins dos séculos são chegados. Aí no versículo 2, que é mais interessante, ele diz, olha, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Cuida para que não caia. Se tu estás na posição do Senhor, se tu estás firmado na rocha, se tu estás bebendo e comendo desse alimento espiritual, cuidado para você não olhar para a direita, para você não olhar para a esquerda, para que eu e você não venhamos cair em condenação. Para que eu e você não venhamos cair. Versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixa tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, no dia da tentação, irmãos, resista o diabo, que ele fugirá de vós. No dia que a tentação vier sobre a sua vida, sobre os teus pensamentos, sobre o teu coração, aqueles teus sentimentos, no dia que a tentação vier para te tentar, suportai-a. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 14, portanto, meus irmãos, meus amados, fugi da idolatria. Falo com entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão que é Cristo. Então aquilo agora é para mim e para você. Nós participamos de um só pão que é Cristo. Todos nós somos participantes de Cristo. Então nós temos que cuidar em agradar ao Senhor, em agradar a Cristo. Porque assim como no início aquele povo desagradou ao Senhor, se eu e você desagradarmos ao Senhor, nós também vamos, irmãos, ficar prostrado diante da caminhada do deserto. Que diante as tempestades que vêm sobre minha vida, sobre a tua vida, nós possamos olhar para o alvo que é Cristo.
diante das tempestades que se levantam contra a nossa vida, contra a nossa fé, eu e você possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então não seja participantes, meus queridos, da idolatria, não seja participantes do pecado, não seja participantes daquilo que o mundo oferece, não acoite dentro de você, não deixe isso brotar dentro de você, nem dentro da tua casa, porque se você desagradar ao Senhor, ou nós desagradarmos ao Senhor, nós vamos perecer, nós vamos ficar prostrados. Sabe como nós desagradamos a Deus? É quando nós conhecemos a verdade, quando nós sabemos que aquilo é errado, nós sabemos que aquilo é pecado, e nós vamos lá e fazemos. E nós vamos lá e convivemos. Não tem aquela questão? O meu filhinho chega em casa, aí ele vem, traz um brinquedinho lá da escola, eu não fui lá ver o que era, quem deu, se ele pediu emprestado, se alguém deu, ou se ele pegou de alguém, e eu deixo ele entrar com aquilo dentro de casa, quando é mais tarde, além não é um brinquedinho, ele já chega com a bicicleta, eu não vou atrás saber quem foi que deu para ele, eu vou passando a mão, eu vou deixando, e nós vamos convivendo com aquele erro, com aquele pecado, aí daqui a pouquinho aquilo, meu filho já vira um não sei o que da vida, e eu acoitando. E eu protegendo. Aí eu estou desagradando a Deus. Aí eu estou pecando perante a face do Senhor, porque eu não corrigi desde o princípio. Porque eu não mostrei a verdade desde o princípio. Eu fui passando a mão, ele é criança, vou deixar. Aí você coloca dentro de casa o pecado. E você conhecedora da palavra, e você está convivendo no meio do pecado com o teu filho, com a tua filha, e vivendo ali aquilo que desagrada ao Senhor. Desagrada o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós somos conhecedores da verdade. Como Paulo está dizendo aqui. Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. Então nós não podemos ignorar, irmãos, esta palavra. Nós não podemos ignorar esta palavra, porque nós somos conhecedores da verdade. E qualquer coisa que nós venhamos fazer, qualquer coisa que eu e você venhamos apoiar, que está ao contrário desta palavra, nós estamos sendo conivente com o pecado. Nós estamos conivente com o mundo. Nós estamos sendo conivente com as coisas que o diabo oferece lá fora. Que nós possamos vigiar. Que nós possamos, irmãos, perseverar na verdade. Eu amo meu filho, eu amo minha filha, mas a verdade é essa para você. Doa o que doer. Eu amo meu irmão, mas vou dizer para o meu irmão, a verdade é essa. Se você não cultuar, se você não glorificar, se você não meditar na palavra, se você não vier para o culto, eu sinto muito, mas você não tem comunhão com a igreja. A mesma coisa eu digo, a verdade é essa, minha irmã. Se você não obedecer, se você não usar a roupa adequada, se você não andar conforme a doutrina, você me perdoa, mas você não tem comunhão com a igreja. Você não tem comunhão com o corpo de Cristo. Então diga a verdade. Por mais que ela doa, por mais que ela machuque, mas que ela sirva como correção e que a pessoa que vai ser corrigida pela palavra, ela possa ter o entendimento do que é salvação, do que é vida eterna. Corrija, exorte, como diz a palavra do Senhor, aconselhe através da palavra. E não conviva com o pecado. Não consinta no pecado. Dentro ou fora da tua casa, onde você estiver, não consinta. Não seja participante das rodas dos escarnecedores. Não seja. Porque senão,
Se eu e você participarmos das rodas dos escarnecedores, nós estamos que nem o povo, se prostrando no deserto, depois de ter conhecido a verdade e depois de ter sido alcançado pela liberdade, pela verdade da palavra, depois de ter sido purificados, libertados da palavra. É como aquela palavra lá da porca. Pegou a porquinha, lavou, deu um banhozinho nela. Quando soltou, ela foi lá e voltou de novo pro lamaçal. Assim somos nós, que fomos lavados pelo Espírito Santo, que tivemos um encontro com o Senhor. Se nós nos desviarmos desse princípio, se nós nos desviarmos desta verdade, estamos voltando novamente para o chiqueiro de porcos, a qual o Senhor já nos tirou de lá. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então nós estamos sendo alimentados, meus queridos, por este alimento espiritual. Estamos bebendo desta água que sai desta rocha, que é Cristo Jesus. Não vê aquela samaritana? O Senhor Jesus estava sentado lá e ela foi tirar água e ele pediu que desse de beber para ele. E ele disse para ela: ah, se tu soubesses quem está falando contigo. Ah, se tu soubesses quem está falando contigo. Tu não tiraria água para mim, você pediria água viva, e eu te daria. Ah, se nós soubéssemos, irmãos, quem fala conosco todos os dias. Se eu e você soubéssemos quem é que fala comigo e contigo todos os dias, dizendo: meu filho, não é por esse caminho, minha filha, não é no teu pensamento, é no meu pensamento. Nós pediríamos água que jorra para a vida eterna. Se coloca de pé, esta é a palavra de Deus para os nossos corações.